Então, Edinho, eu assim, eu vou no caminho contrário do que a maioria das pessoas estão falando aí. Eu não achei desculpa dele, não. Achei uma explicação bem plausível, né? E eu acho que o determinante para a derrota ontem não foi o Galarza, não. A gente precisa entender o seguinte: houve uma mudança de postura no time do Vasco do primeiro clássico que nós ganhamos para frente, né? E isso não foi necessariamente só porque jogou contra o Flamengo. Contra o Bangu, o Vasco teve a mesma postura. Do primeiro clássico do Vasco contra o Flamengo para trás, como é que o Vasco se comportava em campo? O Vasco adiantava as suas linhas, marcava num bloco alto, né? Pressão pós-perda de bola e pressão nas opções de passe dos homens das opções de passe do homem que o homem da bola do adversário tinha, né? Então era pressão no homem da bola e pressão nos jogadores que davam opção de passe para o homem da bola. Isso era o que o Vasco vinha apresentando ao longo do campeonato inteiro, né? Só que o Vasco, com diversas oportunidades, não fazia essa marcação com eficiência, o que é natural, já visto que o time é um elenco em reconstrução, muitos jogadores novos, isso você requer um tempo considerável de treinamento aí. Como o Vasco não fazia essa pressão de forma satisfatória, o adversário achava o passe entre linhas e vinha o contra-ataque do adversário por dentro, né? Com o Jair e, na época, o Zé Gabriel, que depois saiu o Zé Gabriel, entrou outro, que não me recordo, fazendo a transição defensiva por dentro lenta. E o adversário indo para cima da segunda linha do Vasco, a segunda linha são os 4 defensores, né? E o adversário vindo num contra-ataque por dentro, ou em igualdade numérica ou em superioridade numérica. Isso está acontecendo no Campeonato Carioca inteiro. Lá no meu canal vem mostrando isso. No Campeonato Carioca inteiro aconteceu isso. Então, em algumas oportunidades, o que o Vasco fez? O Vasco baixou o seu bloco, saiu da marcação do bloco alto para o bloco intermediário, né, oscilando. Marcação no bloco intermediário, marcação no bloco alto, mas sempre pressionando o homem da bola e sempre pressionando as opções de passe, com um defeito, claro, do fechamento da linha de passe. Porque não é simplesmente você pressionar quando você marca alto, não é simplesmente você marcar ou pressionar o homem da bola, você tem que fechar as linhas de passe para justamente evitar esse espaço entre linhas. Era o que o Vasco não vinha fazendo, né? E, inexplicavelmente, contra o Flamengo, o Vasco muda totalmente a sua postura, opta por dar a bola ao Flamengo, desce a marcação para o bloco intermediário ou para o bloco baixo, mas aí com uma diferença fundamental, né? Que é o quê? Sem pressão no homem da bola. E isso faz com que o Flamengo, que tem a sua característica, né? É um time... Uma coisa precisa ser destacada. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, é melhor taticamente. Independente do momento, que eles estão num momento ruim. Agora, o que faz o clássico tornar mais equilibrado é que a qualidade técnica do elenco subiu. Ainda não é ideal, mas a qualidade técnica do elenco subiu. Então, isso você diminui a disparidade e, consequentemente, fica mais equilibrado, né? Para clarear, hoje a gente tem jogadores como o Léo, né, como o Piton, que tá bem, não é Morato, Léo Jabá, entende? Então, assim, a disparidade diminuiu. Mas houve uma mudança de postura. Então, o Vasco desce o seu bloco para o bloco intermediário, ou às vezes até para o bloco baixo, né? Isso pode ser interpretado como uma estratégia, ou o próprio Flamengo empurrando o Vasco para o bloco baixo, né? Mas, inexplicavelmente, sem pressão no homem da bola, né? Então, se você joga sem pressão no homem da bola, inclusive no primeiro jogo do Clássico lá, 1-0, né, na parada técnica, o treinador chamou a atenção do Pedro Raul, pedindo ao Pedro Raul uma pressão maior, justamente nos volantes, que isso não estava acontecendo. O Flamengo tem, por sua característica, a manutenção de posse de bola, porque tem jogadores com característica para isso, que gostam de fazer esse tipo de jogo, e o Flamengo mantendo a posse de bola, girando bola para um lado para o outro. Eles têm volante com qualidade, então faz essa circulação de bola com qualidade, né? E aí que está o X da questão. As linhas do Vasco não estão equilibradas. Então, o Arrascaeta, ele se destaca porque ele joga entre linhas. Se ele joga entre linhas, é porque há um espaço entre as linhas do Vasco. Se há um espaço entre as linhas do Vasco, é porque as linhas não estão equilibradas. Então, muita gente chega e fala que o Rodrigo anulou o Arrascaeta. Na verdade, isso não aconteceu.
porque aos 3 minutos de jogo daquele outro clássico, o Arrascaeta botou uma bola na trave, né? Então, o que aconteceu naquele clássico aconteceu da mesma forma com o Galarza nesse. O que acontecia? O Vasco optou por baixar suas linhas e sair na transição ofensiva através de bola longa, porque o Flamengo faz essa pressão pós-perda de bola também com muito mais eficiência do que o Vasco, haja vista que o time joga junto há muito mais tempo. Então, é natural eles terem esse tipo de comportamento com muito mais eficácia do que o Vasco está iniciando um processo agora, né? Então, quando você faz essa marcação, quando eles fazem essa marcação-pressão, quando o Vasco consegue quebrar a linha num passo por baixo, eles param com falta, que é o que o Vasco tem que fazer. O Vasco não faz. Quem que não faz? Os homens que jogam por dentro. Quem que joga por dentro? André e Jair. Então, eles não fazem isso. Então, o Vasco, quando se defende no clássico 4-4-2, 2 linhas de 4, e quando ataca, o posicionamento no meio-campo fica o Rodrigo na frente da zaga, os 2 outros volantes saindo como meia, junto com os outros dois atacantes lá de campo, né? E o Pedro Raul. Então, ficaria num 4-1-4-1, né? Ou então 4-1-3-2. Só que é o seguinte, quando o Vasco está atacando, beleza. Quando perde a bola lá na frente, se não faz a pressão com eficiência, vem o adversário no contra-ataque. Vem o adversário no contra-ataque, quem que fica sobrecarregado na marcação? O Rodrigo. Por quê? Porque os outros 2 volantes estão correndo atrás dos meios adversários. Então o Rodrigo sai para o combate e é facilmente envolvido. Foi o que aconteceu no outro clássico. Agora, o que causou destaque no Rodrigo no outro clássico foi que ele, em diversas oportunidades, saiu para o combate em cima da Arrascaeta, ganhando algumas bolas, outras bolas fazendo falta, né? Mas saiu para o combate em cima da Arrascaeta. Nesse clássico, o Galarza saiu no combate em cima de quem? Do Gabriel Barbosa, né? O Gabriel Barbosa não fez um bom jogo. Então a gente precisa partir para a análise do time do Flamengo. O time do Flamengo está jogando com 3 zagueiros, né? Jogou com Fabrício Bruno pela direita, Rodrigo Caio centralizado e o Fábio pela esquerda. Com 2 volantes, Vidal pela direita e o Thiago Maia pela esquerda. E joga com os 2 laterais que são bastante agudos, né? Tanto o Ayrton Lucas quanto o Mateuzinho, que tem uma característica diferente do Uruguai que está jogando lá, se não me engano é Varela, se não me engano o nome dele, né? Então tem essa linha de 4, com os 2 volantes e os 2 laterais, e aí está o ponto-chave. Tem o Arrascaeta e o Gabigol. Arrascaeta pela esquerda e o Gabigol pela direita, com o Pedro centralizado. Então, quando o Pedro voltou para o time titular, o treinador deles puxa o Gabriel Barbosa para jogar aberto pela direita na mesma jogada. Eles fazem isso aí a exaustão, porque estão há muito tempo juntos. É movimentação constante entre o Gabriel Barbosa, o lateral direito Mateuzinho, com o Pedro sai, o Pedro não fica fixo, ele sai para justamente causar dúvida na defesa adversária, e o Gabigol traz para dentro, ou para dar um passe em profundidade para o Pedro, ou para fazer um lançamento para o outro lado, para o Arrascaeta, ou o lateral que entra como elemento surpresa, né? E da mesma forma o Arrascaeta. Então, analisando as características desses jogadores ali pela direita e analisando as características dos jogadores do Vasco, eu entendi sim a entrada do Galarza, porque ele entra para o Galarza justamente para dar o combate no Gabriel Barbosa, deixar o Mateuzinho no combate direto com o Piton. Já visto que o Alex Teixeira não ia fazer essa transição defensiva, porque ele não vai acompanhar o lateral Mateuzinho da mesma forma que o Peck acompanha o Ayrton Lucas, né? E joga o André de primeiro volante e o Jair, né, mais à frente, junto com o Galarza, e é aí que foi o problema, porque se você parar para analisar, a maioria das jogadas do Flamengo foi justamente pela esquerda, com a Arrascaeta jogando livre. Se ele estava jogando livre entre linhas, é porque houve uma falha de marcação, e, na minha concepção, essa falha de marcação foi do Jair, que não vem fazendo uma boa partida, tanto ele quanto o André, há 3 jogos seguidos. No clássico, o Vasco ganhou, não fez uma boa partida, nem o André, nem o Jair. Quanto o Bangu também não fizeram uma boa partida, e agora também não fizeram uma boa partida, né? E lembrando, 40% dos ataques do Vasco foram justamente pela esquerda, na posição do Galarza, né? E o Galarza, inclusive, teve alguns números de duelos ofensivos, né? De passes até superiores ao Jair e ao André.
Claro que assim, é mais fácil atribuir a culpa ao Galazzi porque tem a questão do peso do nome, né? Mas o que aconteceu nesse clássico aconteceu também no outro. Aconteceu também no outro. Então, isso precisa ser revisto. As linhas estão desequilibradas, né? E isso o treinador tem que ajustar isso aí. Como é que ele vai fazer? Não sei. Deu para entender o que ele quis fazer. Agora, atribuir a derrota ao treinador e ao Galazzi, eu não vejo como atribuir, até porque num clássico, onde você, querendo ou não, numa semifinal, jogando contra o seu adversário, lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e é o atual campeão da Copa do Brasil. Então não é qualquer time. Independente do momento deles, não é qualquer time. É um dos melhores times do país e da América do Sul, né? Então, é natural o Vasco ter dificuldade, né? Que o Flamengo trocou o dobro de passes do que o Vasco, lá no clássico que o Vasco ganhou. Agora, não foi diferente, 500 passes trocados contra 200 do Vasco. Então, assim, existe a dificuldade natural. Mas você, numa partida dessa, né, para você diminuir essa disparidade, você precisa ter concentração total. E os gols que o Vasco tomou, principalmente o gol dado ao Pedro pelo zagueiro, né, isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Fazendo uma observação aqui para encerrar, que eu já estendi muito, fazendo uma observação. O zagueiro falhou, mas no geral ele fez uma partida justa, principalmente nas bolas aéreas. Né? Houve a falha, né, que proporcionou o gol do Flamengo, que aí tem duas vertentes de análise, uma análise micro e a macro. A micro foi a tomada de decisão errada, né, própria do zagueiro, né, e o passe errado. E a análise macro é o seguinte: se você se propõe a ter uma saída de bola, né, mantendo a posse de bola, você precisa, o homem da bola ele precisa ter opção de passe. Então, se vocês repararem, quando o zagueiro pega na bola, ele não tinha opção de passe. Tomou a decisão errada. Quando não se tem a opção de passe, você vai para a bola de segurança. Porque a bola de segurança é a bola lá no corredor. Ou então você dá a bola para o Vasco tentar ganhar a primeira bola, aí se você tiver uma expertise maior, você dá a bola em quem tem maior condição de ganhar a primeira bola, que é o Pedro Raul, tudo bem. Ele tinha que estar pela bola de segurança. Mas, se você se propõe a sair com a bola pelo chão, né, em posse de bola, você precisa ter opção de passe. E ele não tinha opção de passe. Mais uma falha, né, do meio de campo. Acho que não deu opção de passe para ele. Né? Inclusive, o Andrei está atrás do Pedro na marcação, quando, na verdade, deveria estar no espaço vazio. Agora, se você analisa o time do Flamengo, ele se movimenta no espaço vazio o tempo todo. Aquela bola que o Léo Jardim salvou, o quarto gol do Flamengo, o Marlon Gomes sai para dar um pote lá na lateral, né? Os caras envolvem tranquilamente e vem numa linha de passe na frente da linha do Vasco, correndo justamente entre o espaço vazio. O Arrascaeta, ele sai da esquerda, assim, ó. Ele sai da esquerda e se posiciona no espaço vazio entre os dois volantes. Aí o Vidal vai, toca nele, ele vem de frente para a zaga do Vasco. É isso que eu estou falando. Para jogar com a posse de bola, você tem que ter movimentação constante para dar opção de passe no nome da bola, e isso o Vasco não teve, né? No análise macro, na análise micro, tomar a decisão errada do zagueiro, né? E aí você não pode, né, entregar o jogo assim dessa forma. Então, desculpe ter me alongado aí, mas o que eu vejo foi o seguinte: o Vasco perdeu não pela entrada do Galazzi, o Vasco perdeu por falhas individuais, que teve também falha individual no Flamengo. O primeiro gol do Vasco foi uma falha individual da defesa do Flamengo, né? Então o Vasco perdeu pelas falhas individuais. Se não comete as falhas individuais e mantém um nível de competitividade que foi no primeiro clássico, saindo na frente do placar, dificilmente o Flamengo vira o jogo. Mas como entregou o jogo, né, com falha individual, aí fica difícil, né? Desculpa eu ter me alongado aí, peço perdão ao pessoal da mesa e ao pessoal do chat aí pela longa explanação.